O mais legal dessa massa é um pão de ló, como eu disse, né? Sem fermento, acontece uma fermentação natural quando junta os açúcares com os ovos, tá? Só que ela fica fofinha, super aerada, bem maleável assim, sem quebrar. Sabe assim, aquela massa que fica quebrando a tua? Ela não é desse jeito. E ela é econômica, né? Como eu disse, 3 ingredientes. Vamos falar 4, porque eu vou adicionar uma essência de baunilha que você pode substituir por outro sabor, né? Vou fazer uma de baunilha aqui, mas a gente vai fazer... Na verdade, vou fazer um chocolate, que pode ser também de baunilha. E sensacional, né? E essa receita aqui vai render um bolo de 2 quilos, que é numa assadeira que eu gosto de colocar naquela de 20 centímetros de diâmetro com 10 de altura, tá? E também uma menorzinha de 15 centímetros. Então é uma massa que rende, como a gente vai bater na batedeira, ela vai incorporar bastante ar, né? Primeiro com os ovos e o açúcar, para ficar bem fofinho. Então acompanha aí o passo a passo, porque você vai se apaixonar também. Agora preste muita atenção, essa massa você vai poder usar para seus bolos de aniversário, por exemplo, bolo gelado, né? Que sabe aquele bolo bem molhadinho? Porque ela é uma massa esponja, tá? Então você pode regar ela com bastante calda, enfim, né? Porque ela não vai ficar quebradiça, como eu disse pra você, né? Então, por exemplo, para cupcakes, para bolos caseirinhos, para naked cake, já não recomendo, tá? Porque essa massa, como não vai líquido, você vai perceber que não vai líquido nenhum, é uma massa seca. Por isso que ela aceita, né, que a gente regue ela, molhe ela bastante, que ela é uma esponja. Mas ela é perfeita, maravilhosa, ela é leve, você pode saborizar, como eu disse, com qualquer outro. Quer colocar nozes? Pode. Quer colocar coco? Quer colocar outros tipos de essência? Pode, tá? Pasta saborizante? Pode. Então, gosto muito dela porque ela é bem versátil. Então, anote aí os ingredientes que agora vamos começar. Agora preste muita atenção, essa massa você vai poder usar para os seus bolos de aniversário, por exemplo, bolo gelado, né? Que sabe aquele bolo bem molhadinho? Porque ela é uma massa esponja, tá? Então você pode regar ela com bastante calda, enfim, né? Porque ela não vai ficar quebradiça, como eu disse pra você, né? Então, por exemplo, para cupcakes, para bolos caseirinhos, para naked cake, já não recomendo, tá? Porque essa massa, como não vai líquido, você vai perceber que não vai líquido nenhum, é uma massa seca. Por isso que ela aceita, né, que a gente regue ela, molhe ela bastante, que ela é uma esponja. Mas ela é perfeita, maravilhosa, ela é leve, você pode saborizar, como eu disse, com qualquer outro. Quer colocar nozes? Pode. Quer colocar coco? Quer colocar outros tipos de essência? Pode, tá? Pasta saborizante? Pode. Então, gosto muito dela porque ela é bem versátil. Então, anote aí os ingredientes que agora vamos começar. Olha só, aqui na batedeira eu já adicionei 8 ovos, tá? Ovos em temperatura ambiente. Eu estou usando ovos grandes aqui, porque eu gosto. E já liguei o meu forno, tá? A 180 graus. Então é importante, sempre que começamos a fazer uma massa, já ligue o forno. Porque precisamos do forno pré-aquecido aqui, ok? Então aqui, 8 ovos inteiros. Junto com os ovos, vou adicionar 300 gramas de açúcar refinado, tá? Açúcar refinado. Agora, sempre gosto de falar, sempre quando vai ovos com açúcar, adiciono essência de baunilha. Para uma massa de baunilha, você vai adicionar 5 ml de essência de baunilha, tá? Mais ou menos uma colherzinha de sopa. Agora, se for uma massa de chocolate, não precisa. Eu, particularmente, Penélope, eu gosto de adicionar essência de baunilha. Quando for fazer uma massa de chocolate também, sabia? Eu sinto, fica bem gostoso o aroma da massa, cheirinho, mesmo com chocolate, mas com a mistura da baunilha eu gosto bastante. Agora vamos bater bem isso daqui, certo? Olha só, bati bem, tá vendo? Dobrou de volume, dobrou a quantidade, né? Quase triplicou aí. E ficou bem clarinho, bem espumadinho, tá? Isso que a gente quer. O tempo vai variar aí da potência da sua batedeira. Vai demorar 5, 10 minutinhos, enfim, tá? Qualquer batedeira vai bater isso aqui, tá? Não se preocupe. Agora, com a ajuda de um fouet,
tá? Ou uma espátula de silicone, eu prefiro um fouet, que nós vamos adicionar o chocolate em pó e a farinha de trigo, tá? Delicadamente, porque a gente quer manter essas bolhas de ar. Quanto mais bolhas de ar, mais fofinho vai ficar nossa massa, tá? Que a gente lutou para ter as bolhas de ar, então não podemos quebrar, estourar elas, né? Então, com a ajuda de um fouetzinho, tá? Ó, fouetzinho, pode ser da própria batedeira também, você vai adicionando sua farinha de trigo e o cacau em pó. Na verdade, eu vou usar chocolate em pó 50% aqui nesse caso, que vamos fazer uma massa de chocolate, ok? Olha só, agora com a ajuda da peneirinha, tá? Vamos adicionar aqui 300 gramas também de farinha de trigo, tá? Então, só para você não esquecer, a mesma quantidade de açúcar é de farinha de trigo, tá? Penélope, posso fazer metade da receita, colocar 150 gramas de açúcar e 150 gramas de farinha de trigo com 8 ovos? Claro que pode, vai dar metade da receita e ficar muito bom. Ó, com a ajuda de um fouet, tá vendo? Eu delicadamente, ó, vou misturando, tá vendo? De baixo pra cima assim, ó, porque eu não quero estourar as bolhas de ar, porque ainda vai vir o chocolate em pó, né, como eu disse. Então, eu vou adicionar aqui minhas 300 gramas de farinha de trigo peneirada. Por que você vai peneirar, Penélope? Porque assim você vai conseguir incorporar mais bolhas de ar ainda, deixar a farinha, olha, bem fininha, tá vendo? E se tiver alguns grominhos na farinha de trigo, às vezes vem, tá? Olha só, delicadamente, de baixo pra cima, tá? Quanto menos você misturar aqui, melhor, né? Menos bolha a gente vai estourar aqui na nossa massinha. Mas repare, ó, tá vendo? Que massa linda. Agora eu não vou mexer muito, porque ainda tem que misturar mais um pouco, né? Então aqui eu tenho 100 gramas de chocolate em pó, tá? Não, posso usar cacau em pó? Pode, cacau em pó 100%. Aqui eu estou usando 50%, tá? E 100 gramas, se for usar cacau em pó 100%, pode usar até umas 80 gramas. Fica ótimo também, tá bom? Gosto de peneirar assim também, pra ficar, né, com nenhum gruminho de chocolate, de cacau em pó, enfim. Tá bom? Olha que perfeita. Se fosse fazer só de baunilha, a massa estava pronta, tá? Não precisava colocar e não precisa retirar, substituir por nada, tá? Se for fazer só de baunilha. É só não adicionar chocolate em pó, certo? Olha só, novamente, delicadamente, né? Vamos misturando. Se você quiser já misturar a farinha de trigo com o cacau para misturar junto, perfeito, tá? Vai misturar menos ainda, estourar menos bolhas de ar. Agora, se acontecer, Penélope, misturei muito, me empolguei, minha massa murchou toda aqui, as bolhas de ar, já era. Estourou tudo. O que vai acontecer? Você vai ter que adicionar fermento. Como eu disse, aqui aconteceu uma fermentação natural, quando eu adicionei os açúcares nos ovos batidinhos, né? Não vou colocar fermento, mas se eu mexer muito, estourar muitas bolhas de ar aqui, eu vou precisar colocar fermento para minha massa crescer ainda mais, ficar com mais bolhas de ar, que o fermento ajuda, né? Aí vou adicionar uma tampinha de fermento, 15 gramas, tá? De fermento em pó, se acontecer isso, ok? Gente, mas olha só essa massa, olha que lindeza, olha isso, tá vendo? A carinha, linda. Então, como eu disse, se fosse de baunilha, era só não adicionar o chocolate em pó, tá? Precisa tirar farinha de trigo, se for colocar chocolate em pó, não precisa, tá? Substituir por nada. Fica perfeita. A de baunilha fica mais ainda, ela parece que cresce mais, tá? Então, vamos lá. Agora eu já untei a assadeira, tá? Como eu disse pra vocês, vou usar uma assadeira de 20 centímetros, com 10 de altura, tá? Uma bem alta que eu tenho aqui. E vamos colocar para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e vou mostrar para você aqui. Agora vamos falar aqui na hora de untar, né? Todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto de untar com desmoldante. Só que infelizmente meu desmoldante acabou aqui agora, não deu tempo de chegar. Então eu untei do jeito da vovozinha, né? Mais antigo, mas que super funciona também, tá? Manteiguinha e farinha de trigo. Poderia jogar cacau em pó também. Uma massa de chocolate, até esqueci disso, mas poderia também, tá? Minha assadeira tem 10 centímetros de altura, tá? A gente não pode colocar até o bico, senão não vai ter espaço para essa massa crescer, ok? Então, ó, olha que linda.
Eu gosto de fazer assim, dividir a altura em duas partes eu coloco massa e uma eu deixo sem massa, tá? Essa para qualquer formato, para qualquer altura de assadeira, essa regrinha que funciona, tá bom? Essa massa... Olha só, coloquei nessas duas assadeiras, tá vendo? Porque eu não gosto de colocar mais alto que isso, porque eu gosto de ter espaço pra massa crescer. Coloquei nessa assadeira também, que dá um bolo de 1 quilo, tá? 15 centímetros de diâmetro, um quadradinho, ó, tá vendo? Mas seria uma redondinha também, se você quisesse colocar, tá? Então, tá vendo? Uma massa que rende, econômica. Vamos colocar pra assar daqui a pouco. Quando terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, vocês não têm noção o cheirinho que essa massa tem. Tá assando lá, daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês. Mas a casa está perfumada de bolo de chocolate bem gostoso. Eu amo. Daqui a pouco eu volto. Gente, olha só, acabei de retirar do forno. Quando eu consegui encostar as minhas mãos na assadeira, eu já desenformei, tá? Eu gosto de desenformar ainda quente pra morna. Não gosto de esperar esfriar a massa na assadeira e desenformar. Assim desenforma bem mais fácil, tá? E fica lindo. Agora eu quero mostrar mais de perto como a massinha ficou. Olha isso. Ó, tá vendo? Desenforma. Minha assadeira era de fundo removível, né? Mas se não for, também vai desenformar super bem, se você untar certinho. Pode usar o papel manteiga também, tá? Pra untar. Olha as laterais. Repare, as laterais ficam firmes pra você montar um bolo, tá? Pra que não fique quebrando nada. Depois eu vou cortar. E aquela menorzinha que eu coloquei também na assadeira, olha só, por dentro, tá vendo? Penela, porque era uma massa mais escura. Usa o chocolate 100%, cacau 100%. Aqui, como eu usei 50%, não vai ficar tão escura, mas o sabor fica maravilhoso também. Como eu disse, coloquei baunilha também, né? Mas como eu disse, é uma massa super fofinha, olha isso. Tá vendo? Muito fofinha, é uma massa esponja, tá? Então, precisamos regar ela. Para cada quilo de bolo, a gente usa mais ou menos 100 ml de calda. Qualquer uma, tá? Eu gosto de usar leite condensado com água. E olha só as laterais, tá vendo? Essa massa acabei de assar, gente, ó. Era pra tá quebrando, né? Não fica, tá vendo? Maleável. Ó, não é uma massa difícil de trabalhar. Pão de ló perfeita. Só que, é claro, a gente tem que esperar agora esfriar essa massa completamente pra poder rechear, tá? Eu gosto de rechear no outro dia. Aí a massa fica mais firme, enfim, fica perfeita, tá? Então, essa é a massa pão de ló, que minhas alunas gostam tanto. Fiz ela com sabor de chocolate 50%, mas como eu disse, pode ser cacau em pó 100%, que vai ficar bem escurinha e perfeita. Eu espero que você tenha gostado. E olha só, a massa que eu ensinei ontem aqui, já descansada de um dia para o outro. Olha só, como eu disse para vocês, ela fica firme em volta, na lateral. Lembrando que eu untei apenas o fundo da minha assadeira, tá? E olha, é uma massa fofinha, um pão de ló, tá? De chocolate, aqui eu usei chocolate 50%. Se quiser usar 100% cacau, vai ficar mais escurinho ainda, tá? E mais chocolatuda, gosto também, pode substituir. Olha as laterais firmes, tá vendo? Um pão de ló que não fica quebrando. É importante descansar, tá? E perfeita, o sabor é incrível, dá pra fazer de baunilha, saborizar, super versátil, tá? Dá pra tingir, é só adicionar o corante em gel, né? Corante em pó também. Enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da massa. Ela é uma massa que eu guardo muito tempo, é uma massa do curso Bolos Perfeitos. Só quem é aluna sabe quanto ela é maravilhosa. Testa aí, depois me conta.